Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de estar deixando o seu gostei aí para estar dando uma força e nos ajudando aqui no nosso canal. Então é isso pessoal, lembrando que direto teremos spoiler e novidades dessa novela, então é só ficar ligadinho, então vamos lá. Segunda-feira, 8 de março. Cristina diz que ama José Ângelo e diz que não sabe o que seria dela se um dia o perdesse. Ela o beija. E José Ângelo pergunta por que ela diz isso. Cristina responde que porque o trabalho dele é muito perigoso, que ela morreria se ele se envolvesse com outra mulher. Aguiar diz que isso nunca irá acontecer. Ele jura para ela. Vitória observa a sua pintura e diz: seu olhar é intenso e ao mesmo tempo selvagem. Kendra e Nelson discutem. Ele então decide ir embora do apartamento de sua amante. Vitória decide ligar para Aguiar. Ela pega o seu celular e liga. Cristina atende e Vitória pede para conversar com Aguiar. Cristina fica brava com a ligação de Vitória, pois ela deixou Aguiar ir ver ela. Cristina entrega o telefone ao seu marido. Aguiar pergunta a Vitória se aconteceu algo. Ela pede desculpas a ele por ligar tão tarde de noite. Ela diz que ele pode passar a noite com sua família. Ele pede perdão pelo comentário de Cristina. Vitória diz para si mesma que não irá causar mais problemas entre Aguiar e Cristina. Cristina está furiosa e diz que não entende Vitória, pois Aguiar fica 6 dias da semana com ela, e mesmo assim ela busca qualquer pretexto para conversar com Aguiar. Aguiar diz que Vitória ligou para dizer que deu permissão para ele passar a noite ao lado de Cristina. Aguiar não encontra Liliana e todos se preocupam. Liliana aparece e Aguiar a abraça. Depois ele briga com ela e diz que ela não pode sair essas horas da noite, pois é muito perigoso. Liliana pede perdão. Nick sonha com Guzmão a salvando do sequestro. Ela acorda e diz que ele arriscou a vida dele por ela. Ela sorri. Lá fora da casa, Guzmão se recorda quando Nick agradeceu a ele por ter a salvado e o chamou de super-homem. Ele faz um sorriso no rosto e se demonstra estar começando a sentir algo por ela. Adriana está arrumando suas coisas e vê uma foto dela com o Nick. Diz que tem um ano que não a vê ela. Ela vê a foto de Vitória e sente saudades da irmã e da sobrinha. Logo depois ela encontra uma foto de Aníbal e de sua mãe. Ela rasga. Depois ela pega a parte que está Aníbal e rasga ele. E diz que o odeia muito. Aguiar diz a Liliana que da próxima vez que ela sair é para avisar para Cristina, pois eles se preocupam muito com ela. Vitória ainda está escrevendo sua história. Nelson chega e diz o que ela ainda está fazendo. Nick está muito feliz. Kendra está furiosa e diz que pelo menos conseguiu o dinheiro do sequestro. Depois ela descobre que Jonas roubou tudo, que era um capanga dela. Depois de ter revelado tudo a Kendra, Salviano e ela se beijam loucamente. Nelson pergunta a Vitória o que ela está escrevendo. Ela diz que sempre escreve algo e que agora está escrevendo uma nova história. Depois Nelson a abraça e a beija. Nick vai até a piscina e encontra Guzmão deitado. Ela agradece Guzmão mais uma vez por ter salvado sua vida. Ela o beija. Vitória diz que não entende a atitude de Nelson e ele diz que está disposto a recuperar o tempo perdido. Vitória diz que ele a confunde, pois antes estava recusando. Nick diz que beijou Guzmão por ele ter a salvado. Depois Nick, quando vê que Guzmão parece não ter demonstrado que gostou do beijo, ela diz que sentiu asco. Guzmão a diz que se ela sentiu asco, para ela não beijá-lo novamente. Nelson e Vitória bebem e brindam, depois se beijam. Nick chega furiosa em seu quarto e diz que Guzmão é um imbecil e diz que sentiu algo especial por ele. Guzmão diz sozinho que entre ele e Nick há uma distância muito grande e que não poderá haver alguma relação entre os dois. Liliana dá boa noite aos seus pais. Cristina e Aguiar discutem. Depois, Cristina começa a dizer coisas sobre Vitória para Aguiar. Nick começa a tomar sorvete exageradamente. Depois, Aguiar chega na casa de Vitória.
Tomásia o encontra e os dois conversam. Cristina acorda assustada e diz que Aguiar está com Vitória. Na casa de Vitória, Aguiar vai até a porta do quarto de Vitória, mas ouve ela e Nelson conversando amorosos. Então, ele ouve eles conversando, o celular dele toca, e Vitória vai até lá fora e pergunta o que ele faz ali. Ele diz que pensou bem e decidiu voltar antes do previsto. Nelson pergunta o que a Guerra está fazendo ali. Vitória diz que ele irá fazer uma ronda para verificar que tudo está em ordem. Vitória vai se deitar e chama Nelson, mas ele a recusa e dorme. No dia seguinte, Poliana está cantando e parece saber cantar muito bem. Gusmão a encontra e ela fica envergonhada ao vê-lo ali. Gusmão diz que ela canta muito bem. Liliana acorda e pergunta onde está seu pai. Cristina diz que ele está trabalhando. Depois a campainha toca. Cristina atende e é Aníbal. Liliana sai e dá um beijo em Aníbal. Cristina pede a Aníbal que entre para tomar um café. Poliana dá bom dia à Vitória e leva um café na cama de sua patroa. E Nelson se oferece para atender sua esposa e os dois se beijam. Cristina está conversando com Aníbal. Cristina diz que a Liliana estão procurando emprego. Os dois conversam muito e Aníbal toma o café. Paula toca a campainha. Cristina abre a porta e Aníbal se dá de cara com Paula. Paula fica chocada ao ver que Aníbal está com Cristina. Terça-feira, 9 de março. Paula cumprimenta Cristina. Cristina pergunta se Paula e Aníbal se conhecem. Vitória conversa com Nick e diz a ela que graças a Gusmão, Nick está viva. Nick diz que esse é o trabalho de Gusmão e que ele não é nenhum herói. Nick corre e se tranca no banheiro. Aníbal finge e diz que não conhece Paula. Cristina os apresenta. Aníbal vai embora e Cristina conversa com Paula. Vitória pergunta a Tomásia se aconteceu algo entre Nick e Gusmão, pois Nick está muito brava com Gusmão. Os guarda-costas tomam café da manhã e conversam. Gilda e Paula conversam pela chamada do telefone e Paula diz que Aníbal disse que não a conhecia na frente de Cristina. Paula diz a Gilda que Aníbal não está disposto a reconhecer a sua relação com ela. Paula diz que vai enviar uma carta à Candelária em nome de Aníbal, dizendo que ele quer como filha apenas Adriana e Vitória Balvaneira. Gusmão pergunta como vai as coisas com Cristina. Ele então fica sabendo que a relação de Aguiar e Cristina anda um pouco mal. Vitória pergunta a Gusmão o que aconteceu à noite entre ele e Nick. Gusmão diz que não aconteceu nada. Depois que Vitória vai embora, Aguiar pergunta se aconteceu algo. Ele diz que discutiram. O capanga de Kendra, Jonas, é encontrado morto pela polícia. Gusmão pergunta a Tomásia quem está vindo ver Nick. Tomásia diz que ele já veio muitas vezes. Gusmão pergunta a Vladimir se pode ajudá-lo em algo. Ele diz que não. Nick encontra ele e agradece por ele ter vindo. Vlad dá uma caixa de chocolates a Nick. Depois, Nick chama Vladimir para irem para o quarto. Gusmão chama a atenção de Nick. Nick diz que Gusmão tem que protegê-la do perigo e não de um homem. Os dois riem do guarda-costa e vão para o quarto. Beatriz e Felipe conversam e Felipe dá um dinheiro a Beatriz. Ele diz que encontrou a sorte e que ganhou um prêmio da loteria. Beatriz agradece, mas não aceita o dinheiro. Ele diz que se sente mal ao vê-la sozinha com seu neto. Ele se emociona. Beatriz diz que irá procurar trabalho, pois se separou de Léo. Felipe diz que não foi um bom marido para Paula, mas que ele a amou. Os dois conversam e se emocionam. Aguiar liga para Cristina e pergunta como ela está. Os dois discutem. Cristina diz que Aguiar está gostando de trabalhar para Vitória. Aguiar diz para ela controlar os ciúmes. Cristina diz se ele vai pedir o divórcio. Aguiar diz que não e que não vai cair em suas provocações. Vladimir e Nick conversam. Ele a pergunta a ela por que ela o chamou e diz que não sabe por que ele vive perdendo tempo com ela. Depois, Vlad vai embora. Nick fica triste e abre a caixa de chocolates e começa a comer vários. Tomásia diz a Liliana que Vitória irá amar que ela conseguiu salvar a orquídea. Vitória aparece e se alegra por Liliana ter conseguido salvar a orquídea.
Liliana diz que aprendeu com seu pai. Vitória manda Gusmão buscar Nick. Vitória agradece Liliana. Liliana diz que já vai, pois tem que continuar procurando trabalho. Vitória então tem uma ideia. Ela pergunta a Liliana se quer trabalhar lá, cuidando de jardim. Liliana aceita. Gusmão chama Nick. Ela diz que já vai e esconde chocolates debaixo do travesseiro. Gusmão vê os chocolates. Depois ele escuta Nick vomitando. Aníbal chega à casa de Vitória e eles conversam. Nick abraça Aníbal. Vitória pergunta se Nick está tomando suas vitaminas. Ela diz que sim. Depois sai. Aníbal pergunta se Vitória tem alguma novidade. Ela diz que não. Nick procura Jean-Marie. Ele não aparece. Liliana e Poliana chegam até Nick, conversando. Nick pergunta o que Liliana faz ali. Liliana diz que irá trabalhar de jardineira. Poliana diz que Liliana faz maravilhas com plantas. Liliana diz a Nick que colocou o nome de Adelita na planta que Nick deu de presente à Vitória. Depois, Nick sai chorando e quase se esbarra em Gusmão. Gusmão pergunta o que aconteceu a Poliana e a Liliana. Aníbal pergunta se Vitória está escondendo algo. Nick chega bravo e pergunta a Vitória por que ela contratou Liliana como jardineira. Aníbal diz para Nick se acalmar. Nick diz que Vitória enganou e que ela é uma mentirosa. Depois Nick vai para o seu quarto. Aníbal pergunta a Vitória o que aconteceu. Liliana diz que Nick vai fazer de tudo para que Vitória demita. Gusmão diz para Liliana se animar e diz que ela vai sair bem dessa. Ele acaricia o rosto dela e a consola com palavras bonitas. Aguiar aparece e pergunta o que está acontecendo. Liliana responde que Gusmão estava a consolando. Gusmão diz que é porque Nick não gostou de Vitória ter dado o emprego a Liliana. Aguiar abraça Liliana. Aníbal pergunta por que Vitória escondeu dele o sequestro de Nick. Vitória diz que escondeu dele porque ficou com medo de acontecer algo com sua saúde. Aníbal diz para ela não ser tão arrogante. Aníbal diz que a educou para se defender e alcançar os seus objetivos. E eles continuam discutindo. Vitória fala de Adriana e Aníbal diz para ela não meter a Adriana nisso. Vitória diz que nisso não se fala nessa casa, mas que só ela que sabe o que a Adriana sofreu. Aníbal diz que não a educou para ela o enfrentar dessa maneira. Vitória diz que ele a educou para ela não se parecer com sua mãe, Pilar. Aníbal quase a agride com um tapa. Vitória começa a chorar e diz que não é mais uma menina, que ele possa dar um tapa nela. Vitória diz que Aníbal enganou sua mãe com quantas amantes que ele quis. Aníbal diz que só quis ser feliz, do seu modo. Vitória diz que ele não foi feliz para sua mãe e nem para Adriana. Aníbal diz que Adriana era uma rebelde e o seu dever era levá-la para um bom caminho. Nick ouve os gritos e desce e pede perdão à Vitória. Ela diz que o importante é que ela está bem e que não aconteceu nada demais. Ela diz que foi grosseira com ela porque ela contratou Liliana. Vitória diz que Nick goste ou não, Liliana irá trabalhar por lá. E não é por um capricho de Nick, Vitória irá demitir Liliana. Nick diz que está bem, então, e que não importa mais. Aníbal pede perdão à Vitória e diz para ela desfrutar da viagem com Nelson, e que Nick estará bem, e que ela é forte e valente. Poliana diz a Liliana que ouviu tudo e que Vitória não irá demitir Liliana. Liliana fica feliz e todos se animam. Tomás diz a Vitória que Aguiar está esperando lá fora. Vitória diz que está arrumando a roupa de Nelson para a viagem. Vitória diz que não é um melhor momento para sair no final de semana. Tomásia diz para ela desfrutar da viagem com Nelson. Liliana está feliz, conversando com as plantas. Nick aparece e diz a ela que ela é uma estúpida e debocha dela. Liliana diz que não se assusta e que não tem medo dela, pois no campo tinha que lidar com meninas piores que Nick. Nick pega uma planta e joga no chão. Nick começa a quebrar os vasos das plantas. Liliana se enfurece e segura os braços de Nick. Nick diz para Liliana soltá-la. Liliana diz que não irá soltá-la até que ela aprenda a respeitar as plantas. Liliana solta Nick. Aguiar e Gusmão conversam, depois vão até dentro da casa para buscar as malas. Depois, Aguiar e Vitória saem. Tomásia pergunta se Aníbal quer algo.
Aníbal diz que terá que acompanhar Nick na delegacia. Vitória e Aguiar se divertem, conversando juntos dentro do carro. Quarta-feira, 10 de março. Nick está no seu quarto comendo macarrão. Vitória e Aguiar chegam em um lugar bonito. Eles passeiam em uma lancha e se divertem, conversando. Jean-Marie diz a Guzmão que levou um macarrão para Nick, que ela comeu tudo. Depois Guzmão vem até o quarto de Nick e percebe que ela estava vomitando de novo. Ele abre a porta do banheiro e pergunta se ela está bem. Ele vê Nick vomitando. Nick diz para ele sair dali. Guzmão diz que Nick precisa de ajuda, pois o problema dela parece bulimia. Guzmão tenta levar Nick no médico, mas ela diz que não tem nada e vai para o seu quarto chorando. Nick fica alterado e acaba desmaiando. Guzmão pergunta: Nick, o que você tem? E a chama de meu amor. Salviano pergunta a Nelson como está a relação dele com Vitória. Nelson diz que está cada vez melhor. Salviano pergunta a Nelson o que irá acontecer com Kendra. Nelson diz que isso foi apenas uma aventura e que irá terminar com ela e não irá deixar uma relação de 20 anos. Nelson recebe uma ligação e se enfurece. Ele diz a Salviano que Kendra não se apresentou para o comercial. Por outro lado, Kendra e Odete conversam. Kendra diz que Nelson já deve estar sabendo que ela não se apresentou na agência. Odete diz que Kendra é a imagem da agência dos Balvanera. Kendra recebe uma ligação de Nelson, mas não aceita. Odete entrega a Kendra um cheque. Odete diz que quer que ela e Kendra continuem trabalhando em sociedade. Kendra pergunta se isso significa mais dinheiro. Odete diz que sim, e que muito mais. Odete diz a Kendra que quer que Nelson se apaixone perdidamente por ela, pois ela quer destruir o matrimônio de Vitória e Nelson. Vitória e Aguiar observam a casa que Vitória irá ficar. Nick acorda e pergunta a Guzmão o que aconteceu. Guzmão insiste para Nick ir ao médico. Ela não quer ir. Guzmão tenta ligar para o médico. Nick o implora para não ligar, e ele aceita, mas com a condição de ela procurar atendimento com um especialista. Ela concorda. Tomásia bate na porta e Nick diz para Guzmão não falar nada para ninguém. Tomásia pergunta o que está acontecendo entre Nick e Guzmão. Nick não responde e sai correndo para o banheiro. Enquanto isso, Cristina fica sabendo que Liliana irá trabalhar de jardineira para Vitória. Ela está muito feliz, pois verá seu pai todos os dias. Liliana mostra um celular que ganhou de presente. Liliana pergunta o que Cristina tem. Cristina não responde. Liliana diz que Vitória é uma boa pessoa e que assim porque é muito preocupada. Depois, Cristina aceita e diz que está muito orgulhosa de Liliana. Nick lava o rosto no banheiro. Depois sai. Tomásia pergunta novamente o que há entre ela e Guzmão. Nick diz que nada. Tomásia diz que Aníbal chegou e quer que Nick o acompanhe até a delegacia. Vitória e Aguiar conversam. Aguiar diz que estava procurando por todos os lados e que não encontrou lenha. Vitória diz que Nelson levará Poliana para essas tarefas. Aguiar diz que isso não importa e quer um machado para cortar lenha. Aguiar sai e Vitória continua escrevendo sua história. Cristina liga para Vitória. Vitória atende. Cristina diz que ligou para agradecer pelo trabalho de Liliana e por ter dado o celular de presente para ela. Vitória diz que ela não tem nada para agradecer e que Liliana é uma boa pessoa e capaz. A chamada começa a cortar devido à interferência. Cristina descobre que Aguiar está lá com Vitória e depois aceita, mas diz para Vitória pedir para Aguiar ligar quando voltar. Cristina, enciumada, diz que Vitória está sozinha com Aguiar. Aguiar está na floresta indo cortar lenha. Começa a trovejar. Parece que irá chover. Vitória continua escrevendo. Começa a chover e Aguiar ainda não voltou. Vitória se preocupa. Aguiar está todo encharcado e continua cortando lenha. Nick encontra seu avô e diz que nunca foi na delegacia. Aníbal diz que é necessário e também terão que pedir para Kendra dar o depoimento para ajudar a encontrar os sequestradores. Liliana chega na casa de Vitória e Poliana está arrumando suas coisas. Ela diz que irá acompanhar Nelson para ficar por lá, para ajudar ele e Vitória. Liliana sente um pressentimento
e diz que algo ruim irá acontecer com seu pai. Aguiar está carregando lenhas e acaba caindo junto à cachoeira. Cai um raio em uma árvore, a árvore cai em cima dele, que grita. Vitória se preocupa e pensa que aconteceu algo com Aguiar. Nelson diz que não consegue se comunicar com Vitória e nem com Kendra. Kendra chega e diz para Nelson contratar outra modelo. Falsa, ela diz que quer se afastar dele, pois se apaixonou por ele. Ela diz adeus e que jamais ele irá saber dela. Nick liga para Kendra para ir até a delegacia. Ela diz que já está indo, depois Kendra vai embora. Vitória está procurando Aguiar. Ela está com uma capa de chuva. Ela grita por ele e ele grita ela. Ela o vê e se desespera ao ver que cai uma árvore por cima dele. Cristina tenta ligar para Aguiar, mas ele não atende. Ela se preocupa. Beatriz aparece e pergunta se aconteceu algo com Cristina. Cristina diz que não e agradece. Beatriz oferece dinheiro a Cristina para ajudá-la. Cristina recusa e diz que onde comem um, comem dois. Beatriz agradece. Vitória vai até Aguiar e tenta tirar uma árvore de cima dele. Ele acaba desmaiando. Ela decide ir procurar ajuda. Kendra e Nick estão dando as características dos criminosos do Capitão Robles. O Capitão Robles diz que irá fazer todo o possível para encontrar os criminosos. Depois de conversar com Beatriz, Guzmão diz a Liliana que se uma pessoa próxima de você está com uma doença tipo bulimia, o que deve fazer para ajudar sem ela saber? Liliana pergunta quem está com essa doença. Guzmão diz para ela fazer de conta que ele não a disse nada e vai embora. Liliana sente uma sensação estranha e pede à Virgem que isso não seja nada de mal com seu pai. Vitória atravessa a ponte sozinha e, com medo de cair na água, ela se lembra quando brincava de boneca em um barco e a boneca caiu no rio. Ela entrou no rio para pegar a boneca e quase se afogou. Liliana se preocupa, pois não consegue se comunicar com Aguiar. Vitória consegue pilotar a lancha e se atrás de Aguiar. Nelson diz a Salviano que Kendra não se decide e ela não pode fazer isso, pois eles podem perder clientes e muito dinheiro. Depois dos investigadores conseguirem informações, descobrem que Espanto é um dos que sequestrou o Nick e o outro se chama Jonas. Kendra falsa chora e diz que tem medo deles fazerem mal para ela. Nick a abraça.